Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, hoje eu vou falar do dia em que o meu pai cortou-me o cabelo. E há uns tempos atrás eu fiz um vídeo onde eu falei de momentos vergonhosos que eu passei em aulas de educação física e eu acho que o resultado ficou muito engraçado, então eu pensei, por que não continuar com esta saga de momentos vergonhosos que eu já passei na minha vida? Eu não sei se estou preparada para isto, mas bora lá começar. Eu já tenho franja há muitos anos e a minha franja nem sempre foi assim. Eu acho que até no meu canal, não sei se eu já tive a franja mais curta, mais comprida, eu não sei, mas eu já tive a franja de várias formas. E no início, quando eu fiz a franja, eu queria ter a franja assim, retinha, direitinha, esticadinha, igual às celebridades que eu gostava na altura, que me inspiravam na Disney. Então, basicamente, eu cheguei à cabeleireira e disse: eu quero ser igual a elas. Eu vou deixar aqui algumas imagens e não eram necessariamente estas, porque na altura eu fiz recorte de revistas, mas eu lembro-me que eu inspirei-me nestas celebridades da Disney Channel. Só como eu cortei a franja retinha, direitinha, ela tinha um sério problema, que era basicamente todas as semanas, ou pelo menos de 2 em 2 semanas, eu tinha que cortar a franja, porque ela estava sempre, como era super direitinha, ela estava sempre aí para cima dos olhos. E eu queria ter a franja assim, num nível sempre igual, que era aqui mesmo por cima das sobrancelhas. Se elas já passassem mais, eu já não gostava, já não estava igual às minhas inspirações da altura, então tinham que cortar. E basicamente eu ia à cabeleireira, cortava o cabelo, então com o passar do tempo a minha mãe decidiu voluntariar-se para cortar-me o cabelo, a franja, no caso, e estava a correr bastante bem. Até o dia em que a minha mãe não me pôde cortar o cabelo e o meu pai, por gentileza, ele perguntou: Rita, eu posso cortar o cabelo? Pode ser? E eu: tudo bem, pai, pode ser. Continua a ser um dos dias que eu mais me arrependo de ter dito sim. Pensem bem quando alguém vos faz esta pergunta. Vocês pensem bem. Basicamente, naquele dia, eu lembro-me de ter a franja molhada e do meu pai estar a cortar a franja, a cortar a franja. Ele estava a se entreter a cortar a minha franja. Eu lembro-me que houve um momento em que eu disse: ó pai, já não cortaste demasiado? E ele: não, agora eu já não estou a tirar, eu só estou mesmo a deixá-la um bocadinho mais certinha. E eu: ok, ele lá sabe. Quando o meu pai acabou de cortar o cabelo, eu olhei para o espelho e eu pensei: o que é que aconteceu? O cabelo estava meio úmido, mas a franja já estava super curta. Quando eu sequei, a franja estava mais ou menos por aqui, a meio da testa, e na altura eu entrei em desespero, porque drama de adolescente, aquele drama que muitos adolescentes sofrem porque eu não estava igual às pessoas da foto. Eu passei o dia inteiro em frente ao espelho e eu estava desesperada e eu só pensei: eu tenho que arranjar uma maneira de não se notar tanto que a minha franja está muito curta. Então o que é que eu pensei? Eu vou levar numa fita, daquelas fitas bem fininhas, para fazer força para a franja ir mais para baixo, e talvez assim as pessoas não vejam a diferença entre as sobrancelhas e a franja e não percebam que está tão curta. Então essa era a minha primeira solução. Eu lembro-me de ter pensado: espera, esta solução tem um grande problema, que é as pessoas vão olhar para a fita porque é algo que eu não estou habituada a usar e que chama a atenção na zona do cabelo, então as pessoas podem reparar que eu estou a tentar disfarçar algo. A segunda solução, se eu andar com as sobrancelhas para cima, as pessoas já não vão notar aquela diferença entre a franja que está aqui e as sobrancelhas, no caso, vão estar levantadas para cima. Ninguém vai reparar. Ideia de gênio. Então, basicamente, eu andava com as sobrancelhas levantadas e falava com toda a gente com as sobrancelhas assim. Eu cheguei à escola com a franja mais curta e com as sobrancelhas levantadas assim, sempre para cima, o dia inteiro. E obviamente isto cansa a testa, mas eu não estava com problemas. Eu andava e falava assim com toda a gente. Eu cortei a franja. Não, foi só um jeitinho, mas eu acho que está igual. Está igual, não está? E esta foi a cara que eu fiz durante um dia inteiro para toda a gente. Toda a gente da escola que falou comigo recebia esta cara. E não dá para fazer muitas expressões quando temos as sobrancelhas tão levantadas.
Mal sabia essa jovem adolescente que um dia ia ter o cabelo metade azul, metade verde, metade amarelo, não sei quantas cores misturadas, e que depois andava em pleno verão com um gorro na cabeça para disfarçar a porcaria que andava a fazer no cabelo. Ponto positivo, mas eu também não podia queixar que as pessoas não reparavam no meu penteado novo. Tem essa vantagem ou desvantagem. Sempre que nós nos queixamos, mas porquê que as pessoas não reparam no meu visual novo? Naquele caso toda a gente reparou. Toda a gente. Eu até diria, se calhar que o meu pai não tem grande futuro como cabeleireiro, mas se vocês querem realmente mudar o visual, querem que as pessoas vejam a diferença, se calhar ele até tem futuro. Passando à frente esta história da franja, eu já tive imensos amigos meus que simplesmente caíam, tropeçavam em alguma coisa, caíam, e eu acho que nunca caí assim em público, pelo menos nada que eu passasse muita vergonha, mas pior que isso, eu caí sozinha e toda a gente se riu de mim. Muita gente que cai em público começa-se a rir ou então tenta disfarçar a queda, só que normalmente a pessoa que está ao lado dessa pessoa que caiu tem sempre a mesma reação, que é tentar ajudar a pessoa que caiu e depois desatar-se a rir quando vê que a pessoa está bem. Só que este ser humano nunca consegue fazer nada quando uma pessoa cai. Então basicamente a pessoa cai para o lado e eu fico estátua, sem reação, assim. A pessoa fala comigo, pede-me ajuda, vem toda a gente ver o que é que se passa, nem que seja só para se rirem. Mas eu fico assim. Normalmente eu sinto um misto de sensações em que basicamente eu quero rir, mas também não quero que a pessoa fique ainda mais triste por toda a gente já se estar a rir, ou não posso chorar porque também não quero ser dramática. E atenção, todas as quedas de amigos meus que caíram ao pé de mim foram coisas leves. Então também não quero que pensem que se a pessoa estiver a morrer ao meu lado eu vou ficar especada a olhar. Acho que não. Mas também não vamos exagerar, ok? Normalmente eu passo mais vergonha do que a pessoa que cai no chão. Porque se as pessoas repararem que eu estou ali especada a olhar para o vazio, a pessoa às vezes que está no chão pede-me ajuda, eu não ouço, não faço nada, toda a gente fica a olhar para mim e só quando o momento volta ao normal é que eu... Espera aí, o que é que aconteceu? Então eu não sei o que é que acontece. O meu cérebro buga. Podemos pôr agora o momento de o que é que se passa na cabeça dela. O que passa na cabeça dela? Isto é um bónus do vídeo. Eu lembro-me de uma vez a minha mãe cair no supermercado e havia um cafezinho na entrada do supermercado e algumas lojinhas também. E então a minha mãe caiu, estatelou-se lá, fez mesmo tipo uma derrapagem e um ano depois de nós irmos àquele supermercado, as pessoas ainda continuavam a perguntar se a minha mãe estava bem. A minha mãe não se magoou, mas era irritante as pessoas perguntarem, passado um ano, se a minha mãe estava bem. Então toda a gente que viu a queda falava sobre isso passado um ano depois. Se calhar não acontecia assim nada de dramático para as pessoas terem de falar um ano depois da queda da minha mãe. Só que se tu não soubesses que a minha mãe tinha caído, ias saber passado um ano, porque toda a gente falava sobre isso. Na verdade, eu e a minha mãe até basámos aí menos vezes àquele supermercado porque estávamos fartas da história da queda. Já não podíamos ouvir a queda. Ok, já passou, parem com a queda! E agora vocês perguntam, mas Rita, tu não consegues lidar com uma situação fora do normal? Claro que consigo. Eu vou contar-vos uma história para provar a minha inocência. Eu lembro-me de estar numa festa e uma pessoa vem de repente para o pé de mim e começa a falar comigo, como se me conhecesse. E como ela sabia o meu nome, eu fiquei, ok, a pessoa realmente conhece-me. Ou então viu o meu nome no Facebook e sabe da minha existência, eu não sei. Mas eu continuei a falar como se nada fosse. E então, à medida que ela ia falando, eu pensei, eu tenho uma ideia, eu vou-me aproximando da minha mãe, que ela também estava naquela festa, e eu vou ver se a minha mãe conhece este ser humano. Podia ser uma amiga da minha mãe, podia ser uma filha de uma amiga da minha mãe, podia ser alguém que a minha mãe reconhecesse. Então eu arrisquei, eu fui dando passinhos assim pequeninos para tentar me cruzar com a minha mãe, e no momento em que eu me cruzei com a minha mãe vira-se para aquele ser humano e diz, Sofia, há tanto tempo que eu não te via. E eu olhei e fiquei, Sofia? Então o meu cérebro começou a pensar em todas as Sofias que eu conhecia e, espera aí, Sofia? E naquele momento o meu cérebro fez um clique e eu pensei, espera, é a Sofia, nós fomos amigas durante imensos anos, ela era da minha turma e de repente ela saiu da escola e eu nunca mais a vi. Então no momento em que eu soube que era ela, eu não escondi o meu entusiasmo. Então normalmente aquele entusiasmo que nós temos no início da conversa, eu tive naquele momento e eu fiquei, Sofia, eu nem acredito que tu estás aqui!
E eu acho que toda a gente percebeu que eu estava a falar com uma desconhecida durante imenso tempo e que eu não sabia que era ela, mas eu naquele momento finalmente entusiasmei-me. Ela estava muito entusiasmada a falar comigo, só que eu estava... e está tudo bem contigo, com a tua família? Então o que é que tens feito? E de repente, a partir daquele momento eu virei outra pessoa porque finalmente descobri que era a Sofia e não uma pessoa que me viu no Facebook e que sabia o meu nome. E hoje vocês ficaram a saber o dia em que o meu pai me cortou o cabelo, o dia em que eu não contei à pessoa que eu realmente não o conhecia e o dia em que, no caso, os vários dias em que as pessoas caíram ao pé de mim e eu não tive qualquer tipo de reação. Então, se vocês um dia caírem ao pé de mim, esta possivelmente vai ser a minha reação. E se vocês puderem, deixem cá em baixo nos comentários histórias vergonhosas, coisas humilhantes, histórias engraçadas que vocês queiram muito partilhar e que eu amava ler aqui em vídeo. E eu estou a divertir-me imenso a gravar momentos engraçados da minha vida, a partilhar estas coisas incomuns que eu já passei, então eu espero que vocês também tenham gostado e nós vemos no meu próximo vídeo.